Olá, bom dia meus queridos alunos. Vamos estudar agora aqui números decimais, tá certo? Muito fácil, muito bom. Preste atenção, fique comigo aqui. Vamos lá. Números decimais nada mais é do que números que aparecem com vírgula. Então, um número apareceu com vírgula, nós temos um número decimal. Nesse número decimal, por exemplo, aqui, ó, 0,5. É um número decimal, professor? É um número com vírgula, tá? 3,4 é um número decimal? Também é um número decimal. Lógico, ele é um número decimal desde que após a vírgula, os números que estiverem ali sejam diferentes de zero, né? Então, se eu tiver 2,0, se eu tiver assim, ó, 2,0, esse é um número decimal? Não, porque a parte decimal é zero. Então, isso é um número inteiro, número 2, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Número decimal é um número que vem com vírgula. Então, 0,5 é um número decimal, onde a parte decimal aqui é 5. 3,4 também é um número decimal. Aí nós temos aqui, ó, a parte inteira. Vou colocar aqui no de cima. Ó. Parte inteira. Parte inteira e parte decimal. Tá? Então, nesse número aqui, ó, a parte inteira dele vai ser quanto? 0,0. Parte inteira é 0. E a parte decimal vai ser quanto? 5. Ok? Vamos aqui, a parte inteira, 3,4. Antes da vírgula é a parte inteira. Então, qual que é a parte inteira aqui? 3. E a parte decimal aqui vai ser quanto? 4. Ok? 12,5. Parte inteira vai ser quanto? 12. E a parte decimal? 5. Aí, olha que fácil. 1,5 m. Aqui nós temos 1,5 metros, né? Então aqui 1,5 metros, a gente pode olhar aqui que a parte inteira é 1 e a parte decimal é 5, analisando dessa forma aqui em a unidade sendo em metros, tá? Então a unidade em metros, a parte inteira é 1 e a parte decimal aqui é 5. Agora, cuidado, tá? Porque aqui eu estou analisando em metro. Mas se eu estivesse analisando em centímetros, tá certo? 1 metro são quantos centímetros? 1 metro são 100 centímetros, tá certo? Então, 1,5 metros são, na verdade, 150 centímetros. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse saber qual é a parte decimal em centímetros, aí a parte decimal de centímetro não tem, ó, não tem vírgula, seria 0, né? Poderia colocar vírgula aqui no final e 0. Então, nesse caso, 150 centímetros é inteiro, porque está na unidade em centímetros, tá bom? Mas, como aqui foi colocado em metro, então eu tenho que a parte inteira é 1 e a parte decimal é 5. A mesma coisa aqui, ó, 2,3 quilogramas. O quilo, parte inteira é 2 e a parte decimal é 3, porque a unidade está em quilograma. Mas se eu passasse também a unidade para grama, aí eu teria 2 quilos, são 2.000 gramas. E esse vírgula 3 aqui seriam 300 gramas. Então são 2.300 gramas. Aí também não teriam parte decimal. Tá certo? Então só ficar ligado nesses detalhezinhos aí para não errar. Tá bom? Coloquei aqui para vocês um quadro de valores onde eu tenho unidade de milhar, centena, dezena, unidade, tá? Aí aqui unidade. Vírgula, passou para cá, eu já venho o quê? Décimo, centésimo e o próximo vai ser o quê? Milésimo, tá bom? Então após a vírgula, a gente já chama de décimo. Por isso nós chamamos de números decimais, tá certo? Então se eu tiver, colocar aqui assim, ó, 2, 3, 5, 8, 4. Como é que eu leio esse número aqui então, professor? Como é que a gente lê esse número?
2 está na centena, então 235,84, tá certo? Se você tivesse aqui, ó, 1, 4, 6, 7, 1, 2. O 1 está na unidade de milhar, portanto, é 1467,12, tá certo? Se a gente estivesse falando aqui em reais, né, nós íamos falar aqui que era o quê? 12 o quê? Centavos, né, que a gente chama lá de centavos, tá certo? Então tá aqui, ó, números decimais. E operações com números decimais? Vamos ver um pouquinho de operações com números decimais? É só o tempo de eu apagar o quadro e volto já já. Quadro apagado, já coloquei aqui algumas operações. Vamos lá ver como é que a gente resolve. Então vamos ver que a primeira é uma adição com operações com números decimais, tá certo? Então a gente vai armar essa conta e resolver. Bom, primeira coisa que você tem que observar é se o número das casas decimais estão da mesma quantidade. Então aqui eu tenho duas casas decimais, sem nenhum problema. Por que isso, professor? Porque na hora de você armar, você tem que tomar muito cuidado na adição e na subtração para colocar vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Para você não armar de forma errada. Então você vai sempre colocar o quê? Vírgula embaixo de vírgula. E para isso a quantidade de casas decimais tem que ser iguais. Então eu vou colocar 2,20 mais 2,55. Observe, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Procure colocar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Então agora eu tenho, ó, 0 mais 5, 5. 2 mais 5, 7, vírgula, 2 mais 2, 4. Então tá aí a minha resposta. 2,20 mais 2,55 é igual a 4,75. Tá bom? Um próximo exemplo, ó. 3 mais 2,5. Observe agora que não temos a mesma quantidade de casas decimais. O que nós temos que fazer? Igualar essas casas decimais. E para igualar, a gente vai acrescentar o 0. Observe aqui o 3, ó. 3 aqui. Aí você tem que aprender agora aonde que está a vírgula quando a vírgula não aparece. Professor, e quando não aparece tem vírgula? Tem. Você pode fazer a vírgula aparecer e para isso você vai fazer o quê? A vírgula aqui, ó, 3. Como é que você se lê esse número? 3. Se você colocar a vírgula aqui, ó, 3,0. Ah, professor, mudou agora é 3,0. Certo, meu querido, agora é 3,0. Mas vamos imaginar na sua nota, tá? Vamos imaginar que seja a sua nota. A sua nota é 3,0. Isso quer dizer que a sua nota é quanto? 3. Exatamente. Eu espero que não seja, né? Mas a sua nota, então, aqui é 3. Ou seja, a vírgula aqui não mudou, tá certo? Então, você vai entender o quê? Que toda vez que o número não aparecer a vírgula, não tiver com a vírgula, tá certo? Visível, você vai colocar a vírgula no final do número. E aí você acrescenta um 0. Se precisar, você acrescenta mais zeros aí que for necessário. Então aqui, ó, só tenho uma casa após a vírgula. Então basta um 0 mais 2,5. Pronto, ó. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Para não ficar errado. E aí 0 mais 5 dá 5, vírgula, 3 mais 2, 5. Então a resposta é 5,5. Vamos aqui, ó. Aqui não tem vírgula, aqui tem vírgula e aqui tem vírgula. Aqui uma casa após a vírgula, aqui duas casas após a vírgula. Então todos os meus números vão ter que ter duas casas após a vírgula. Então começando aqui com o primeiro número que é 10, ó. Primeiro número que é 10. Acabamos de verificar aqui, ó, não tem vírgula. Significa que a vírgula está onde? No final. Então vou lá e acrescento a vírgula aqui, certo? Coloco um 0, tá? Só que aí ficou parecido com esse, uma casa após a vírgula, mas esse tem duas. Então o que eu vou ter que fazer? Colocar outro 0. Tá certo?
Muito bem. E agora, professor? Agora a gente vai somar mais esse número aqui, que é 2,3. Vírgula embaixo de vírgula, ó. Vírgula embaixo de vírgula, o 2 vai ficar aqui e o 3 aqui, ó. Tá faltando uma casa, pode colocar 0 também. E agora vamos para o próximo número, que é 1,12. Tá aí, vírgula embaixo de vírgula e número, cada número embaixo de cada número. Tá armado corretamente agora é só somar. 0 mais 0 mais 2 vai dar 2. 0 mais 3 dá 3, mais 1 vai dar 4, vírgula. 0 mais 2 mais 1 vai dar 3. E o 1 não tem nenhum número para somar, posso só baixá-lo. Portanto, a resposta é 13,42. Muito bem? Agora vamos fazer uma subtraçãozinha aqui, né? Para treinarmos essa subtração. Então, ó, da mesma forma que na adição, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá certo? Porém, professor, não tem vírgula. Como a gente fez lá com 10, pode colocar a vírgula aqui no final e acrescentar um 0. Mas esse número tem duas casas, então acrescenta outro 0, tá certo? Menos, e agora eu vou colocar número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, 65. E professor, e agora como é que eu faço isso? Bom, você vai ter que decompor o número, você vai decompor o 1. Então você pode fazer aqui de duas formas, né? Você pode fazer decompondo o número. Vamos fazer das duas formas? Vamos lá. Decompondo o número, né? Então corta aqui, fica 0 e aqui fica 10. Corto 10, fica 9 e aqui fica 10. Corto 10, fica 9 e aqui fica 10. Certo? É assim que a gente decompõe. Tá bom? Então aqui 10 tira 5 dá 5. 9 tira 6 dá 3, vírgula. 9 tira 3 dá 6. E aqui ficou 0, portanto vai dar 0. 6,35. Essa é uma forma de resolver. Professor, e a outra fórmula? A outra forma de resolver você pode fazer assim, ó. É 10, não era 10? Menos 1 vai dar quanto? 10 menos 1 vai dar 9. Como aqui tem duas casas, eu vou colocar 2 zeros. Certo? Portanto, aqui, ó, eu vou ter o que aqui? 9,00 menos 3,65. Tá? Ah, professor, mas ainda ficou 0. Mas já diminuiu uma casa, né? Você quer diminuir mais ainda? Beleza, podemos fazer assim então, ó. Coloca logo direto já o 10 com 0,00. E ao invés de eu tirar uma unidade, tá certo? Eu vou tirar só um centésimo. Então se eu tirar só um centésimo, colocar aqui menos 0,01, vou tirar só um centésimo, o que vai ficar? Vai ficar 9,99. Ah, professor, 10, né? Menos 0,01. Tem certeza, professor, que vai dar isso? Tem, se a gente resolver aqui decompondo, né? A gente vai encontrar isso, tá certo? 9,99 menos 3,65. 9 menos 5 vai dar 4. 9 menos 6 vai dar 3, e 9 menos 3 vai dar 6. 6,34. Ah, professor, mas aqui deu 6,34 e aqui deu 6,35. Lembra do centésimo que você tirou? Acrescenta ele agora, né? 6,34 mais 0,01. 4 mais 1, 5. 3,6. Tá aí. 6,35. Mesmo resultado diante. Então tem duas formas de fazer. Decompondo ou você subtrai. Tá certo? Muito bom. Vamos ver então agora frações decimais. Muito fácil. Só o tempo de eu apagar o quadro e volto já já com frações decimais. Até mais. Vamos lá?
quadro apagado, já coloquei aqui, ó, frações decimais para a gente verificar aí o que são essas frações decimais. Então comigo aqui no quadro, ó, 2 sobre 10. Então a fração é 10 ou o múltiplo de 10. E aí o denominador sendo menor, nós vamos ter o resultado, um número decimal. Então isso é o que nós chamamos de frações decimais, tá certo? Porque aqui, ó, 2 sobre 10, nós podemos escrever o quê? Podemos dividir 2 dividido para 10, vou fazer aqui para vocês verem, ó, 2 dividido para 10, e aí a gente já vai ver aqui divisão, né, com números decimais aqui, né, 2 dividido para 10, ó, 2 é menor do que 10, como eu falei, você vai lá na tabuada de 10, tá certo? Você vai lá na tabuada de 10 e vai procurar o quê? Vai procurar o 2. Não tem, professor, 10 vezes 0 é 0. 10 vezes 1 é 10. Passou. Então, qual não chegou mais próximo? O 0. Então, você vai colocar aqui 0. 10 vezes 0 dá 0. 2 menos 0 dá 2. Tá certo? Acabou a conta, mas eu quero continuar dividindo. Tá certo? Se eu quero continuar dividindo, então eu vou acrescentar 0 aqui e vírgula aqui. E agora eu vou lá na tabuada de 10 procurar o 20. Qual é o número multiplicado por 10 que vai dar 20? Ah, professor, vai ser o 2. 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0. Portanto, a resposta deu 0,2. Ah, então eu posso colocar aqui, ó, 0,2. Então a resposta aqui é 0,2. Tá? Então 2 sobre 10, toda fração é uma divisão, logo 2 sobre 10 vai ser 0,2. Então você pode resolver assim, fazendo a divisão, mas você pode fazer assim também, de um jeito até mais prático. Ó. Um jeito mais prático é, se aqui tem o número 2 e aqui é 10, então como é que você pode fazer? Olha aqui comigo, ó. Você pode fazer assim, ó. Repete o 2, tá? Repete o número que está em cima, o numerador, repete ele. Como a fração aqui é 10, só tem um 0, então você vai andar a vírgula uma casa. Você vai andar a vírgula uma casa para a esquerda, tá certo? Porque é uma divisão, a vírgula anda para a esquerda. Então, lembrando que a vírgula está no final, né? Ela vai andar uma casa para a esquerda, então ela vai vir para cá. E aí o que a gente faz aqui? Acrescenta o 0. O mesmo resultado, 0,2. Aqui o outro exemplo, ó, o 5, repete o 5, vírgula está no final, né? Não tem vírgula, então ela está no final. É 10, a vírgula vai dar quantas casas? Uma casa. Então ela vem para cá, coloca 0 aqui, 0,5. Tá certo? Se a gente fosse fazer a divisão, ó, vê como que vai dar o mesmo valor? Ó, 5. 10 vezes 0, 0. 5 menos 0, 5. Não dá mais para dividir, coloca 0 e vírgula. Agora vai na tabuada de 10 procurar o 50, que vai ser 5. 5 vezes 10, 50. 50 menos 50, 0. Olha aí, 0,5. Certo? Fácil, né? Prático. E aqui, professor, ó, qual que é o número? 15. Então você vai repetir o 15. Não tem vírgula, então a vírgula está no final. Professor, mas agora não é 10, é 100. Ótimo. Os múltiplos de 10 dá certo fazer assim, tá? Só quando for múltiplo de 10. 10, 100. Qual que é o próximo múltiplo de 10? 10, 100. Qual que é o próximo? 1000. Tá certo? Depois, 10.000. E aí vai indo. Então a vírgula vai dar duas, ó, 2 0. Então vai dar duas casas, ó. Uma, duas. Vem pra cá, ó. Uma, duas. A vírgula vem pra cá. E eu vou acrescentar, a vírgula pode ficar sozinha, eu vou acrescentar o quê? 0. Tá certo? Só acrescenta 2 0? Não. Antes da vírgula, você só acrescenta 1 0. Tá bom? Então 0,15. E essa daqui, professor? Do mesmo jeito, ó. 75, não tem vírgula, vírgula está no final. Só tem um 0. Então agora a vírgula vai andar só uma casa, vai vir para cá, ó. Como já tem um 7, não precisa colocar 0. Então a resposta é 7,5. Tá certo? Aqui agora, ó, nós vamos fazer o contrário. Tá? Aqui nós pegamos a fração e escrevemos na forma decimal. Agora nós vamos pegar a forma decimal e vamos escrever na forma de fração.
Só que nós vamos escrever na forma de fração decimal, que é uma fração com um denominador múltiplo de 10, que é muito fácil de escrever. Vem aqui comigo. Então a gente vai escrever uma fração. Ó. Então coloca a fração 1,4, você vai colocar o número inteiro 14. É 1,4. Para ficar 14, olha só, 1,4. A vírgula andou uma casa, veio para cá. Ó. E aí ficou 14. Ó. Não aparece a vírgula, mas a vírgula está no final, ficou 14. Então se ela andou uma casa, do mesmo raciocínio daqui, se é uma casa, se ela anda uma casa, coloca um zero. Portanto, vai ficar 10. 14 sobre 10. Entendeu aí? Se a vírgula anda apenas uma casa, você coloca a fração 10. Ó, 5,8. Eu vou escrever o número inteiro, 58. E aqui, ó, para ficar 58, eu vou andar uma casa. Então, denominador 10. Tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Que vocês vão entender melhor. Porque aqui, ó, o número inteiro é quanto? Tira a vírgula. 825 sobre... Para ser 825, a vírgula vai andar só uma casa. Então, só um zero. Viu que moleza? Fácil, né? Professor, e essa? Número inteiro é 0,5. Bom, se você vai tirar a vírgula, vai ficar 0,5. Então, não precisa do zero. A vírgula andou quantas casas? Uma casa. Então, 1 zero. E essa daqui, ó. 0,25. 0,25. Se você tirou a vírgula, não precisa desse zero. A vírgula aqui para dar 25, ela vai andar quantas casas? Ó, 2. Então vai ser 2 zero. Certo? Então vai ser 2 zero. Olha aqui, ó. 0,75. 0,75. Vai ficar o quê? 0,75 sobre... Ó, se você andou a vírgula, não precisa desse zero. Se andou a vírgula, quantas casas? 2. Então vai ser 2 zero. Sim. Certo? Professor, e se for assim, 0,185? Você vai ter que andar a vírgula aqui quantas casas? 3 casas. Então vai ficar 185 sobre 3 casas, então vai ser 3 zero sobre 1000. Tá? E assim sucessivamente, tá bom? E essa daqui, ó. Essa aqui não dá para fazer igual nós fizemos aqui, ó. Porque não é 1,4. E não dá para fazer que nem essa também, só andar a vírgula. Porque não tem o zero aqui, não é 10, tá? Professor, se tivesse o zero aqui fosse 40, dá para fazer isso? Não, também não dá. Lembra que eu falei para vocês? Tem que ser os múltiplos de 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 10 vezes 10, 100. Tá certo? Potência de 10, melhor dizendo, né? Potência de 10, tá? Então, nesse caso aqui, tem duas formas de vocês fazerem, a princípio. Uma delas é o quê? Lembrar que toda fração é uma divisão. Então, você pode fazer a divisão. 1 dividido para 4. Então, vai lá na tabuada de 4, procurar 1, não tem, vai ser 0. 4 vezes 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Acrescenta 0 e vírgula. 4 vezes 2 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Deixa eu fazer aqui, que aqui está muito pequeno. O espaço aqui acabou. 1 dividido para 4. Tá? Deixa eu fazer ali para ficar melhor, porque aqui o espaço não vai dar, né? Então, 1 dividido para 4 vai dar 0. 4 vezes 0 dá 0. 1 menos 4 dá 1. Acrescenta 0 e vírgula. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Acrescenta 0. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então deu 0,25. Então você pode vir aqui e escrever 0,25. Ah, 0,25 agora está na forma de decimal. Decimal eu consigo escrever na forma de fração. Ó. A vírgula aqui vai ter que andar quantas casas? Ó,
Tá aqui já, né? 0,25. Vai ter que dar quantas casas? 2. Vai ser 100. Então eu escrevo o número completo 25 e ando 2 casas aqui, né? Então, 2 zeros. Certo? 25 sobre 100. Essa é uma forma de fazer. Qual que é a outra forma, professor? É você já pensar, imaginar que você quer que apareça aqui no denominador uma potência de 10. 10, 100, 1000, tá certo? Então, que número que você vai multiplicar o 4 para poder aparecer aqui o 10, por exemplo? Ah, não tem, professor. O número multiplicado por 4, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Não dá. Então, vamos para a próxima potência de 10, que é o 100. Que número você vai multiplicar por 4 para aparecer o 100? Ah, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 25, professor. Então, nesse caso aqui, ó, você vai multiplicar o 4 por 25. Porque quando você multiplicar o 4 por 25, vai dar 100. Ó, 25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 10. 100. Deu 100. Certo? E se você multiplicou embaixo por 25, então em cima você tem que multiplicar também por 25. 1 vezes 25 vai dar 25. Então tá aí. Eu tenho aqui, então, no caso, a fração 25 sobre 100. E aí, se eu quiser escrever agora na forma decimal, repete o 25 e a vírgula vai dar quantas casas? 2. Então, 25 vai dar 2 casas. 0,25. E é verdade, né? 1 dividido para 4, 0,25. Então tá aí 2 formas básicas aí de fazer as frações decimais. Bom, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais, meus queridos.